Olá pessoas, tudo bom com vocês? Por aqui estamos retornando ao canal do Locus Educação, trazendo como tema a volta às aulas. Não podíamos começar por outro tema que não fosse esse, porque eu tenho visto nas redes sociais os colegas compartilhando a ambientação da sala de aula, atividades para o primeiro dia de aula. E isso é muito lindo, né? É uma belezura ver toda essa movimentação dos professores ainda em férias, preocupados com o acolhimento do aluno. Eu acho muito importante isso, porque durante os processos de formação que eu venho desenvolvendo, o tema, a questão, né, que mais aparece, o tema que mais aparece é a indisciplina. Tanto com os professores que estão em sala de aula, como com os educadores ambientais, como com educadores, trabalhar as atividades mais participativas, né? No caso dos educadores ambientais, levar as crianças para uma trilha, levar as crianças para um reconhecimento no entorno da escola, trabalhar com atividades de artes, sempre acaba tendo uma dificuldade maior, porque as crianças acabam não criando uma conexão com o que está acontecendo, as crianças acabam tendo um comportamento de briga, de falta de respeito. Então, a indisciplina é uma questão que os professores sempre trazem para o processo de formação. E uma das coisas que eu venho falando, e a indisciplina vai ser muito discutida aqui no canal do Locus, é que a gente não existe uma fórmula única, não existe uma receita de bolo para trabalhar a indisciplina. A indisciplina é resultado da relação que é construída entre a criança e a escola. Então, para trabalhar a indisciplina, a gente vai conseguir fazer isso a partir de um processo que começa no acolhimento da criança. Então, é esse preparar a sala de aula, é preparar as atividades que vai servir de base para que a gente venha a trabalhar com a disciplina e eliminar essa questão, esse incômodo dentro da sala de aula. Porque quando a gente prepara a sala, quando a criança chega e ela se sente acolhida, que ela percebe uma relação de amorosidade, o cérebro da criança libera o hormônio do amor, que é a ocitocina. Enquanto a criança libera esse hormônio, ela se abre para a relação que vai ser estabelecida ali. Então isso precisa acontecer no primeiro dia de aula. Quando a criança vive uma relação de estresse, uma relação de medo, o cérebro dela inibe a liberação da ocitocina. Então, se você quer que a criança libere o hormônio do amor, ela precisa ser acolhida, ela precisa ter essa sensação de amorosidade, de alegria. Né? O Instituto de Psicologia dos Estados Unidos acabou de apresentar o resultado de uma pesquisa onde as crianças que são tratadas com amorosidade e liberam a ocitocina são crianças que possuem mais facilidade para as relações sociais. Então, se a gente quer que as crianças interajam de forma positiva, a gente precisa trabalhar com o hormônio do amor. Então, como é que a gente faz isso? No primeiro dia de aula, acolhendo as crianças. Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês 3 ambientações que eu faço na sala de aula. Então, eu vou trabalhar um painel do tempo, eu vou construir uma bandeirola do Era Uma Vez e um Seja Bem-vindos. Eu, particularmente, trabalho muito com feltro, porque o feltro me dá a possibilidade de interagir com a linha, de costurar, de fazer com que os itens ganham vida. Uma vez uma criança falou para mim assim: tia, esse painel do tempo é vivo, né? Porque ele podia sentir a nuvem cheinha, né? Sentir o balão cheinho. Então eu gosto muito de trabalhar com o feltro. E aí, qual o material que eu uso? Feltro, linha de crochê de cores diversas, as canetas para riscar, e aí eu trabalho com 3 opções: a caneta permanente, essa você tem que ter mais cuidado na hora de cortar para que não apareça, uma caneta de tecido branca para trabalhar com os tecidos mais escuros, e uma caneta de tecido mágica que você usa a caneta e depois, quando você passar o ferro,
a marca da caneta desaparece. As tesouras, e aí eu gosto de usar uma tesoura só para papel e uma só para tecido, então eu faço uma marca, né, para não misturar, que acabou de sair. Agulha e os riscos, os moldes que eu pego na internet, eu imprimo uma folha comum e eu recorto, depois eu coloco com alfinete no tecido para fazer o risco. Se eu vou usar por muito tempo, ou quando eu levo isso para as oficinas com os professores, e aí várias pessoas estarão manuseando, eu faço numa cartolina, num papel mais grosso. Então, para quem está chegando aqui agora e não me conhece, meu nome é Gleice, eu sou pedagoga, eu sou neuropsicopedagoga, arte educadora. Há mais de 30 anos venho trabalhando com crianças em situação de vulnerabilidade, crianças institucionalizadas, crianças hospitalizadas, crianças em situação de rua. Hoje eu estou na rede municipal do Rio de Janeiro. Esse ano e no ano passado eu vou estar numa turma de 6º ano, mas também venho durante muito tempo desenvolvendo contações de história, trabalhando com crianças do primeiro segmento e educação infantil. Então essa contação de história que me traz essa possibilidade do aprendizado de usar diversos materiais, entre eles o filtro. Então eu vou compartilhar com vocês esses 3 elementos da minha ambientação. O que eu vou fazer agora? Eu vou recortar os tecidos, eu vou recortar os moldes e eu volto para mostrar para vocês como eu vou estar montando isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar, né, o que a gente vai fazer. O Era Uma Vez, eu quero usar elementos de natureza, foguete e árvores. Eu fujo dessa coisa do castelo, da princesa, porque eu gosto muito de trabalhar histórias, trazendo elementos da África, trazendo elementos ambientais, trabalhando a sustentabilidade, né, fazendo aí uma ponte com a BNCC, trabalhando as competências da BNCC. Então, o Era Uma Vez, ele sai dessa questão das princesas. O painel do tempo, ele vai trazer, né, o sol, o sol com a nuvem e a chuva e um balão. E o Sejam Bem-vindos, eu vou usar um trenzinho com uns lápis. Então, são moldes fáceis de achar, todos eu peguei na internet. Material fácil de você trabalhar, rápido e fica lindo, e você pode lavar e usar aí durante vários anos. Então vamos lá, eu vou recortar o material e já volto. Então, eu já recortei os tecidos e eu já risquei os moldes. Então olha, no molde marrom eu risquei usando aquela caneta branca. Os demais eu usei a caneta permanente. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou recortar. Então assim, gente, riscar. Então assim, eu imprimi o molde, eu recortei o molde, eu prendi, como é um molde fino, eu prendi o molde no tecido com alfinete, para que ele não saia, contornei com a caneta, ok. Super fácil, né? Tranquilo. E aí agora eu vou recortar. Então assim, trabalhar com feltro é da mesma forma que a gente trabalha com o EVA ou com o papel. Com relação aos valores, você consegue comprar 1 metro de feltro por R$8, você vai de 8 a 18, então depende de onde você está, da cidade. Aqui no Rio, no centro, tem uma loja que você compra por R$8. 1 metro de feltro você trabalha assim... até se aposentar praticamente. E você também pode comprar retalhos, então você pode comprar pedaços de feltro. Todos esses feltros que eu estou usando são feltros que eu já tenho há mais de 5 anos, assim. Então eu vou otimizando o espaço, então eu vou riscar, eu risco sempre pelas beiradas, né, para não vou riscar uma nuvem no meio do tecido. E eu gosto de usar o feltro porque eu posso bordar, eu posso colocar um enchimento, que aí eu uso plumante, que eu já vou mostrar para vocês. Eu acho que fica mais vivo. Mas também uso o EVA para algumas coisas, então tem coisas que eu tenho que usar, o painel de ajudantes da semana. Eu faço com EVA, eu faço com cartolina. Uma coisa que eu não falei, mas eu acho importante falar, quando a gente está fazendo a ambientação da sala, é deixar espaço para que a criança também participe.
Então, eu faço, sejam bem-vindos, o Era Uma Vez, Painel do Tempo, eu faço uma galeria de artes, então eu trago obras do Van Gogh, eu trago obras do Volpe, do Portinari, eu procuro trabalhar com artistas brasileiros e que trabalham com elementos infantis. Então eu trabalho muito Portinari, trabalho também Tarsila do Amaral, as crianças gostam, e aí eu coloco algumas dessas obras, né, espalhadas pela sala, eu coloco galeria de arte e deixo os espaços livres para que a criança, para que eu possa colocar ali junto com esses artistas o trabalho das crianças, né? Pintura, colagem, que eu vou trabalhando com elas. E outros painéis, por exemplo, combinados. O combinados eu faço com eles, né? Eles escrevem, eles definem, eles escrevem, eles colam. É um painel feito por eles, porque eles precisam sentir que aquilo ali é deles, afinal é o comportamento deles. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou recortar todo esse material que eu já risquei e depois eu vou fazer a parte dos detalhes com a linha. Então eu vou estar cortando isso aqui e já volto para mostrar para vocês a parte dos detalhes. Então, gente, eu cortei já todos os moldes, todos os tecidos. Eu gosto de dar um acabamento no feltro com esse ponto, que eu não sei como chama. Eu não sei bordar, eu não sei costurar. Eu vou fazendo e eu vou pegando algumas coisas na internet. Então, assim, esse ponto é um ponto muito fácil de fazer, rápido. Então, eu faço todo esse acabamento nesse tecido com ele. Então, agora eu vou fazer a parte que eu vou mexer com a agulha e com a linha. Então, eu vou finalizar isso aqui, aí eu vou mostrar para vocês, dando um zoom aqui na minha mão, de como faz esse ponto. Depois eu vou trabalhar o enchimento dos elementos que eu quero usar, o plumante. Então, no caso aqui do Era Uma Vez, eu vou usar enchimento nas montanhas, na árvore, na nuvem. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer isso. Eu resolvi que não Era Uma Vez, eu vou fazer um acabamento com fuxico. Então, eu já fiz aqui o fuxico, né? Eu acho que tá um acabamento bacaninha. Depois eu vou mostrar como é que se faz o fuxico, mas também vocês podem não colocar nada, ou colocar linha, ou colocar, fazer pedacinhos de barbante e costurar, enfim, um acabamento que você pode fazer com fita, com cetim, com barbante, ou deixar sem acabamento nenhum. Esse aqui é o Era Uma Vez, eu gosto de fazer um pouquinho maior, depois eu vou medir e vou falar qual foi o tamanho desse tecido, que é o tecido maior. Os outros, eles ficaram um pouquinho menor. Então, é muito fácil da gente estar fazendo esse ponto. Vou fazer agora com um zoom para vocês verem. Então, ó, enfia a agulha na frente, passa pela linha, a linha fica atrás da agulha e puxa, ó. Puxa pra cá, tá vendo, ó? Segura, coloca a agulha e a agulha passa aqui, ó. A linha fica atrás da agulha. Puxa. Puxa a linha para sua esquerda. Enfia. E é muito rápido, porque depois você só faz isso, ó. Ó. Porque a linha já fica na posição que você vai precisar que ela fique. Muito tranquilo, gente. E fica tão bonitinho, ó. Fica um acabamento super bonitinho no feltro. Eu finalizei todo o acabamento nesse tecido, nesse ponto. E tô fazendo o mesmo ponto na montanha. Tá vendo? Ó, eu tô fazendo o mesmo ponto na montanha, porque eu acho esse ponto muito bonitinho, mas também poderia ter feito só fechando com uma costura, só passando a linha, que eu vou mostrar
para vocês daqui a pouco. E aí agora eu vou começar o enchimento dessa montanha. Então, ó, esse saco de plumante, eu paguei R$ 5, já tem um bom tempo, porque como eu só faço coisas pequenas, ele rende muito, mas eu fiz um tapete de contação de história usando esse plumante, que era um tapete de 1 metro, e aí já fiz vários painéis e ainda tenho bastante plumante. Então, como é que eu faço? Eu fechei já a parte superior, comecei a fechar a parte inferior, e aí eu vou colocar o plumante. Como isso, eu não estou fazendo nenhum tapete e esse painel vai ficar na parede, eu não vou fazer um enchimento muito grande. Eu quero apenas dar essa percepção tridimensional para que a criança ela possa tocar. Gente, é muito lindo, assim, a criança, principalmente os pequenos, né? 3º ano, 4º ano, quando eles chegam e começam a observar os painéis, na hora eles começam a tocar e sentir a textura e perceber que é macio e tem volume. Então, foi quando a criança falou: tia, esse painel tem vida, porque ele percebeu isso, né? Essa questão de não ser uma imagem chapada, mas ter essas texturas e esse volume. Então, coloca um pouquinho. E continuo fechando. Então, né, como vocês já viram, seguro para cá a linha, passo a agulha na frente da linha, a linha sempre atrás da agulha. Não é demorado, gente. Eu faço 3 painéis assim, num final de semana, trabalhando só a parte da tarde. É rápido. Eu levei, se vocês olharem no Instagram do Locus, tem lá a foto do tapete, porque eu fiz esse tapete, ensinei esse tapete numa oficina de contação de histórias. Eu fiz o tapete, eu gravei a oficina fazendo o tapete em 3 dias. E eu levei 3 dias porque eu estava gravando. Então a gente tinha que gravar, regravar. Eu levei mais tempo, mas você faz um material desse rapidamente, é pouquinho tempo. Finalizei a montanha. Eu vou fazer a mesma coisa na outra montanha. E aí eu vou colocar o rio, eu quero 2 montanhas e um rio. O rio não vai ter enchimento. Eu já cortei as letras, o molde da letra eu peguei na internet, então imprimi, tem vários formatos. Eu vou fazer esse acabamento com linha, esse detalhe, em todos os objetos, em todos os personagens. Então, eu já fiz aqui, por exemplo, no trem, né? Eu trabalhei na roda, eu trabalhei a parte de cima do trem, depois eu vou mostrar isso com bastante detalhe para vocês. E eu tô agora com foguete. Então eu usei o vermelho com laranja, porque a base do tecido é amarelo, e eu vou fazer um acabamento aqui com amarelo. E aí, gente, é bem simples. Você vai fazendo do jeito que você souber fazer. Então eu só vou pegar isso, ó. Pontinhos pequenos, ó, passei a agulha, voltei a agulha, formando um ponto, apenas isso, formando um ponto. Se você não quiser fazer isso, você só cola, né? E aí você pode colar com cola de tecido, cola de isopor ou a cola quente. Eu prefiro usar a cola quente quando eu estou trabalhando com esse material, porque eu acho mais resistente. E aí você vai trabalhando com as cores para poder
ficar vivo, né? Chamar atenção. Então, nesse caso desse foguete, ele não vai ter enchimento nenhum, apenas detalhes. Eu vou fazer a mesma coisa nessa parte aqui. Uma outra questão que tem que tomar cuidado, quando você for fazer o molde e o risco no tecido, principalmente das letras, você precisa virar o molde ao contrário. Porque nesse caso eu usei a caneta vermelha e se eu não virasse o molde ao contrário, quando eu fosse usar, eu teria a melhor parte da letra virada assim, né? Então, com o molde ao contrário, eu tenho a letra certinha. Então, eu vou agora trabalhar esses detalhes e eu volto depois para mostrar para vocês os detalhes que eu fiz, porque senão esse vídeo vai ficar enorme e são coisas que vocês sabem fazer e vão aprendendo também a partir de vocês. O que eu acho legal nisso tudo e trabalhar com a arte, né, como eu sou arte terapeuta, é você se descobrir, assim, é você perceber. Você pode ver que eu não faço um passo a passo. Mesmo quem fez o curso de contação de história, não tinha ali um passo a passo. Faz assim, aqueles vídeos de 50 minutos ensinando passo a passo. Eu compartilho com vocês o que eu estou fazendo e vocês partem disso e vão com a intuição de vocês. Então, trabalhar com arte, trabalhar com artesanato, vai muito da intuição. Então, sinta o tecido, sintam a linha, né? Visualize o que você quer, experimente as cores. Não ficou bom nesse, no outro vai ficar. Mas eu acho que é importante também vocês irem percebendo o que vocês podem fazer, né? O que vocês estão sentindo que é viável fazer nesse material de vocês. Então, eu vou estar finalizando isso daqui. E aí eu vou mostrar com detalhes o que eu fiz, nenhum ponto é diferente desses, então eu só vou usar esses 2 pontos que vocês viram e a gente depois volta para montar os banners. Agora, gente, eu já recortei todos os personagens, né, todos os itens de cada um dos painéis, já fiz toda a parte de linha, que depois eu vou mostrar para vocês. E eu agora estou finalizando a parte do fuxico do Era Uma Vez, que é o banner maior, e eu quero finalizá-lo com fuxico. Então, aqui estão os fuxicos. Para quem não sabe como é que a gente faz, você precisa de um tecido em forma de círculo, e aí aqui eu usei uma tampa de creme de cabelo, e aí pode ser uma xícara, um copo, e o tamanho é o que você, né, quiser fazer. Então eu fiz desse tamanho aqui, que vai ficar assim. E aí como é que a gente faz? A gente dobra um pedacinho, pega a agulha, com uma agulha fina, linha fina, aí a linha de costura, né, enfia no tecido, né, a parte do nó da linha fica para a parte de dentro, para você não ver o nó do lado de fora. E aí você vai fazer como se fosse um alinhavo. É simples, é rápido. Você pode fazer com tecido sem dobrar, mas aí você não vai ter um acabamento legal. E nesse caso aqui, a maioria do tecido que eu uso, que eu estou usando, é chitão. É retalho que sobrou. Então, se eu não fizer isso, ele vai desfiar. E aí vai ficar um acabamento feio. Então, uma vez feitos os fuxicos, eu fiz uma tira. Eu fui emendando um ao outro. Como eu fiz isso? Junta frente com frente. Se a gente não der um nó, não vai, né? E aí você só vai fazer uns 3 pontinhos. Ó. Só passar a agulha de um lado para o outro. Tenta fazer bem na parte centralizada, para você poder unir os fuxicos sempre na mesma linha, né? Faz 4 vezes isso e já pode fazer o arremate.
Então aqui eu tenho a minha tira do fuxico. Eu vou prender essa tira aqui com uma cola quente, tá? Mas eu não quero só uma tira, eu quero fazer um bico. Então, em cada 2 fuxicos, eu vou costurar um terceiro fuxico. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui vai entrar um terceiro fuxico. Então, como é que eu faço isso? É a mesma coisa que eu fiz. Eu centralizo o fuxico, né? Percebo como eu quero, viro frente com frente, e aí eu vou dar um pontinho, emendando um fuxico em 2. Eu vou fazer isso em toda a tira e depois eu vou colocar no tecido com a cola quente. Então, é só eu fazer isso. É o mesmo processo que a gente usou para emendar a tira. E aí eu vou ter assim, ó. E eu vou fazer isso agora em toda essa tira, para que depois eu tenha esse bico finalizando o meu painel Era Uma Vez. Então eu vou fazer isso e eu já volto para mostrar para vocês como eu fiz toda a parte da linha e também já começar a montar o painel. Então, ó, esse tecido eu cortei usando como molde uma tampa de um produto de cabelo. Você pode usar qualquer coisa. E aí eu vou dobrar para que eu tenha um acabamento mais perfeito, principalmente porque esse tecido é chita e ele vai desviar. Então, começo da parte de dentro para fora, para que a linha fique por aqui. Volto com a linha para cá. Dou um pequeno espaço, volto com a agulha para lá. Dou um pequeno espaço, volto com a agulha para cá. Para facilitar e ser mais rápido, eu posso simplesmente seguir esse movimento, segurando o tecido aqui, segurando a agulha, e a agulha vai e volta, vai e volta, e eu vou, ó, segurando o tecido na agulha. A agulha vai, a agulha volta e vou dobrando. A agulha vai, a agulha volta. A agulha já tá cheia, tá com dificuldade, eu puxo. Continuo. Dobro e vou. Ah, o espaço entre os pontos, ó, repara, eu posso fazer ó, maior do que aquele inicial. Não pode ser muito grande, senão você pode também ficar com a linha aparecendo. Mas se o tecido for um tecido que não tem esse problema de desfiar, você pode fazer sem fazer essa dobra. Mas a dobra, ela sempre dá um acabamento mais bonitinho, assim. Chegou aqui, fechou. Virou. É como se você tivesse feito uma touquinha. Puxou com cuidado, linha dupla para não arrebentar, linha boa, porque se arrebenta você tem que começar tudo de novo. Linha arrebentar no meio do processo, você vai ter que começar. E aí eu dou só um acabamento e aí eu vou finalizar. Eu posso finalizar aqui, mas eu gosto de finalizar assim, enfio para cá a agulha e vou finalizar aqui, porque essa parte não vai aparecer. Mas caso
você vai usar esse lado também. Aí o ideal é que você faça lá na parte, você faça aqui o ponto terminando. Ó, pontinho simples. Foi. Ó. Esse é um fuxico. Certo? Bom, agora eu vou então montar o painel do Era Uma Vez. Depois eu vou montar os outros dois. Então, bom, o balão eu cortei o molde da internet, risquei, recortei o tecido até aí, gente, como você faria numa cartolina, como você faria no EVA. As bolinhas, se você estivesse fazendo com cartolina, você ia colar e poderia fazer os detalhes com caneta. Eu fiz com a linha. Então, assim, não tem nenhum segredo. Eu peguei a agulha com a linha e fui passando a linha para cima e para baixo, formando esses desenhinhos aqui, coisa bem simples, básica, eu criei na minha cabeça. Eu acho que mesmo quem nunca trabalhou, nunca pegou uma agulha, consegue, com a agulha ali na mão, brincar e criar pontos, assim, não exige um ponto específico. Se você também não quiser fazer isso, basta que você cole com a cola quente, ou com cola de silicone, ou com cola de isopor. E aí uma dica é, eu queria colar a bolinha, queria fazer a bolinha mais engraçadinha. Você pode pegar duas bolinhas de tamanhos diferentes, colar uma sobre a outra e colocar aqui. Então, eu fiz aqui a árvorezinha, eu desenhei da minha cabeça, né? Folhinhas, o tronco. As montanhas, vocês viram o processo em que eu preenchi. A árvore, eu fiz com dois pontinhos diferentes. Aqui, eu fiz o ponto simples, eu fui passando a agulha e costurando. E aqui também, passando a agulha para cima e para baixo, né? Frente e verso. E coloquei um pouquinho de silicone e fechei. Eu não sei mesmo, Gleice, eu não consigo fazer, eu sou uma negação com agulha. Ok, cola, passa silicone e colo, né? Passa na metade, enche, vai passando a cola e vai enchendo com plumante e finaliza só com a cola. O foguete também, fiz uma brincadeira com a linha, só passando agulha para cima, agulha para baixo, sem problema, sem muita dificuldade. E eu achei essas flores de crochê que eu vou usar. Poderia ser botão, poderia ser flor feita com o próprio tecido, poderia ser até flor feita de EVA, que você compra, você também pode estar colocando. E aqui você pode, gente, assim, você pode trabalhar a base no feltro e com alguns componentes no EVA, que também não vai ficar muito diferente, assim. Eu acho que se você colocar tudo no EVA, e já faz direto tudo com EVA, que também fica muito legal, né? O que eu reforço essa questão de quando você está trabalhando com feltro, você também está trabalhando o seu emocional. A arte, né, o artesanato, ele contribui muito para isso. Então, nós professores temos um dia a dia muito desgastante, a gente está de férias planejando, já pensando no que vai trabalhar, já pensando na lembrancinha, pensando na ambientação da sala. Depois que a gente chegar, a coisa, né, se complica, muita criança, sala quente, calor, a gente está agora, né, numa questão aí delicada com a questão da pandemia, então uso de máscara, enfim, a gente fica desgastado. Fazer um trabalho desse, não só você vai construir alguma coisa para a tua sala, como você também vai estar trabalhando com você. Então, quando você está trabalhando com tecido, quando você está trabalhando com agulha, quando você está fazendo fuxico, você está liberando no teu corpo o hormônio do amor. Então, isso te gera uma paz, uma tranquilidade, ajuda você a se reequilibrar. Então, aí fica uma dica também para nós professores, né? A importância da gente estar fazendo alguma atividade manual, algum trabalho de artes, para que a gente possa também trabalhar um pouquinho com o nosso interior. Então, a cola quente, eu vou estar usando
eu prefiro usar cola quente. Eu vou começar colando aqui por cima para depois finalizar com o fuxico. Então, as nuvens, eu não coloquei nada de enchimento, então eu só vou colocar, porque eu deixei para colocar o enchimento na parte de baixo, porque eu vou querer pendurar. Então eu queria um peso na parte de baixo, para que ele desse uma caída no tecido. Para colar, uma vez que eu já fiz o desenho, né, já coloquei as letras no lugar que eu acho que é o legal, eu vou trabalhar com ela sem movimentar muito, então eu colo um pedacinho da letra, depois eu colo outro pedacinho e aí eu vou colando. Eu acho que esse... Nosso primeiro banner. Eu gosto de pendurá-lo, então eu pego um pedaço de papel cartão ou papelão, caixa de papelão, colo aqui atrás uma tira, amarro uma linha colorida ou um barbante colorido e penduro na parede o nosso painel. Tá? As crianças adoram. Eu vou só prender um pouquinho mais essa árvore aqui. Gente, as crianças adoram. Os pequenos ficam mexendo toda hora e chega no final do ano meio sujinho. E assim, você pode lavar, né? Você pode depois colocar de molho num balde com água e sabão neutro, detergente neutro. Você esfregar, deixa de molho, depois enxágua e tá pronto. Então é isso. Agora eu vou montar o painel de tempo. Então agora a gente vai estar montando o painel do tempo. Então o painel do tempo eu fiz o sol e aí eu trabalhei o enchimento só na bolinha. Então assim, gente, fiz à mão, né? Desenhei, parece um ovo e uma bolinha, costurei normal, fui passando a agulha para fora, para dentro, para fora, para dentro, sem muito, não sei se dá para vocês verem. Depois a gente vai fotografar e postar as fotos na sequência no final do vídeo. E aí eu vou colar aqui com cola quente. A nuvem eu fiz com enchimento, também finalizei, costurei um ponto comum, que eu já mostrei. Esse outro sol, eu já costurei nele o miolo, deixei um pedacinho, enchi com um pouquinho de plumante. A nuvem do mesmo jeito. As gotas de chuva comum, eu só recortei. E aí eu fiz esse balãozinho para dar uma graça, né? Um tamanho menor. Fiz o balão, costurei essas bolinhas e aí eu fiz os pontinhos assim, ó, para ficar mais bonitinho.
A costura da lateral, eu usei aquele ponto que eu usei e que eu mostrei para vocês no início do vídeo, para dar o acabamento na base, é o mesmo ponto. Aqui já é só um alinhavo mesmo. E agora eu só vou prender. O ponteiro eu vou costurar, prender com a linha e vou colocar um velcro. Então a criança consegue rodar o ponteiro e ele fica coladinho com velcro e de qualquer forma ele não vai cair. Vou deixar isso para o final, depois que eu já tiver montado todas as peças. Então eu vou estar novamente usando a cola quente. Vou começar colando esse miolo do sol. O balão eu só vou colar a parte de cima. Deixando solto a base de baixo. Né? E aí quando for colar, toma cuidado de deixar escondidinho onde você fez o arremate da linha, né? O sol. E agora eu vou colocar o ponteiro aqui centralizado. Eu vou arrematar, não vou prender muito, deixar um pouquinho frouxo, que é para ele poder ter um movimento. Então, ó, aqui tá o tempo. Eu posso também colocar esse painel preso na parede com dupla face. Posso também colocar em forma de banner. Eu gosto de colocar na parede, porque aí facilita para a criança ir lá e movimentar o ponteiro. Eu nem coloquei o velcro nele, mas ele já está segurando em contato do feltro com o próprio feltro. E agora então vamos finalizar o terceiro painel, que é o Sejam Bem-vindos. Então, gente, chegamos no nosso último painel, né? Bem-vindos. E estou fazendo de uma forma bem simples, apenas com um trem. E aí eu imprimi esse modelo da internet e eu decidi colocar uns lápis. E aí eu trabalhei para dar um pouquinho de graça com os detalhes da roda e da parte aqui dos vagões. Então, no caso das rodas, não sei se vocês estão vendo, mas depois eu vou fotografar bem próximo e colocar na hora da edição, porque eu estou gravando com celular e aí tem essa limitação, eu não tenho como dar um zoom, mas eu trabalhei a roda trabalhando sempre com duas cores e fazendo uma costura, brincando com a agulha e com a linha, dando ponto, prendendo nas rodas. Eu fiz a mesma coisa aqui nos vagões. No lápis eu cortei a tira, né? E aí eu peguei e cortei um pedacinho de tecido de cor bem clarinha, um bege bem clarinho, para dar o formato de um lápis.
Então agora eu vou só ter que virar para eu começar então a colar. E eu vou também continuar usando aqui a cola quente. Então eu vou colar primeiro essa parte do lápis e depois eu vou estar colando o restante. Quem trabalha com educação infantil, está no período de alfabetização, pode também, em vez de colocar lápis, colocar as letrinhas. Ou então trabalhar a quantidade de lápis diferenciada, dois. Aqui eu trabalhei 2 e 3, né, em um, para que a criança também possa já conseguir reconhecer e contar quantos lápis tem em cada vagão. Gente, eu acho muito fofo, eu fico assim encantada com as possibilidades de se trabalhar com o filtro. Gente, olha que fofo que fica isso. Bem-vindos. Então, quem está pela primeira vez aqui no canal, bem-vindos. E se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém, curta, deixa aí o seu comentário. Se ficou alguma dúvida, se não deu para você enxergar alguma coisa direito, deixa uma mensagem pra gente, eu volto a deixar alguma coisa no Instagram. Já peço desculpas porque a gente está fazendo esse vídeo com o celular, né? Eu estou fazendo isso com o celular e fica difícil, eu não tenho como dar zoom, mostrar esses detalhes, então eu vou fotografar algumas coisas e eu vou colocar as fotos aí na edição, que aí vocês conseguem ver melhor o trabalho. Então, gratidão por terem participado com a gente e na semana que vem eu volto ensinando a fazer 2 tapetes básicos para educação infantil, para trabalhar questões de educação socioemocional, questões ambientais com as crianças. É um tapete bem básicozinho, fácil de fazer, mas que dá para trabalhar muita coisa na educação infantil, também tendo como base o filtro. Então, tchau, gente. Obrigada.